Olá pessoal aí do outro lado, tudo bem? E aí, já fez seu post hoje? Já postou seu treino na academia, o produto que você vende nas redes sociais, no Instagram ou então no Facebook? Pois é, então fique ligadinho porque eu aqui na minha rede social vou contar que esse é o assunto do Arquivo A de hoje, redes sociais. Vamos lá? Tem redes sociais de relacionamento como Facebook, Instagram, WhatsApp, que são verdadeiras portas abertas para se comunicar. E redes profissionais também, um caminho promissor para encontrar uma vaga de emprego. Uma pesquisa do Relatório Digital mostra que as redes sociais mais usadas no Brasil em 2021 são YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram, redes consideradas de relacionamentos e de entretenimento. A rede profissional, LinkedIn, por exemplo, é utilizada por pouco mais de 42% dos internautas. É uma rede social de profissionais que querem compartilhar conhecimentos, e ser endossados por outros profissionais que vão curtir o conteúdo, que vão compartilhar todo esse conhecimento também. Também temos algumas outras redes sociais, como Kawaii, TikTok, que tem uma forte vertente com criação de vídeos, A gente vê esse crescimento dessas redes sociais à medida com que a evolução da tecnologia e a disponibilização de sinais de 4G, por exemplo, estão dentro dos telefones móveis. Então surgiu essa oportunidade dessas novas redes sociais, como o TikTok, o Kawaii, que tem grande vertente na produção de vídeos. A Ana Paula Vidal tem 24 anos, é formada em psicologia e atua em atendimento clínico. E sabe onde ela encontrou pacientes? Nas redes sociais. Eu venho de uma escola onde sempre me incentivou a criatividade muito forte. Então, eu acho que isso também fez um gancho. Eu acho que ajudou bastante também em relação a isso, a criação de conteúdo, tanto para o lado criativo como para o lado visual também. Eu acho que tem auxiliado bastante. Eu consigo trazer na rede social, explicar, o que acontece, como eu faço, interagir com as pessoas, o que eu acredito que seja essencial, essa aproximação, como eu falei, tirar esse preconceito ainda que tem no fundo cultural da psicologia. Psicologia é só para loucos, é só para quem tem algum transtorno mental super gravíssimo. Eu costumo falar, e até tem na minha rede essa frase que eu coloco, que a psicoterapia ela não é para loucos, e sim para pessoas inteligentes que querem evoluir. Então, é um processo de autoconhecimento, é um processo gostoso. É fácil? Não é fácil, mas é um processo gostoso e é isso que eu quero passar para as pessoas. Eu acredito que a rede social tem ajudado isso, a tirar essa máscara ruim ainda que a psicologia no fundo tem. É difícil encontrar quem não esteja conectado, seja por passatempo, para conversar com alguém ou para dar uma olhadinha no que está bombando nas redes, no que os amigos estão postando, comentando ou até para tentar se encaixar numa vaga de emprego. Foi esse perfil de internauta que transformou um grupo de ajuda no Facebook em um caso de sucesso. Já ouviu falar da página Corrente do Bem pelo Emprego? Nós fomos ao escritório da empresária de lançamentos digitais em Barueri, na Grande São Paulo, para conhecer. A idealizadora do projeto é a Fabiana Araújo, que começou a trabalhar nessa área sem perceber. Tudo começou, na verdade, eu tinha 12 anos de idade, nem sabia, nem existiam as redes sociais, Mas a atitude do bem pelo emprego começou de uma dor, de uma necessidade na minha família, que eu precisei ir para a rua para tentar ajudar minha mãe a arrumar um emprego. E a minha mãe não tinha qualificação, não tinha recursos para arrumar aquele emprego. E aí, toda vez que eu via uma vaga de emprego numa padaria, num posto de gasolina, eu anotava num papel, inocentemente levava para casa, mas nunca aquelas vagas minha mãe poderia preencher aquela vaga. E aí eu acabei fazendo isso, não sabia que aquilo era uma missão. E aí foi quando continuei fazendo isso, fui trabalhar na Associação Comercial e Industrial da minha cidade, eu tinha 21 anos. Então todos os meus amigos me conheciam, ou algum empresário, algum comerciante que ele precisava de alguém, ele falava comigo.
E os meus amigos, toda vez que eu via alguma vaga de emprego, e na associação comercial mesmo, tinha aquele balcão de emprego. Então chegava à noite em casa, eu anotava tudo e começava a ligar para um, ligar para outro, avisar os vizinhos, avisar na escola. E tudo aquilo era muito puro. Não sabia realmente que era uma missão. Hoje, aquela vontade de ajudar se transformou em algo real, uma rede de ajuda. Eu fiz uma oração na frente do computador para que Deus me desse uma ideia para eu juntar o computador, a ferramenta do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, juntar a ferramenta deles para criar algo para me ajudar, porque até então eu fazia tudo aquilo sozinha. E aí, 3 anos depois, em abril de 2013, eu recebi a inspiração divina, que eu não tenho outra explicação, porque eu pedi isso, né? E aí, quando eu tive a ideia de ir para as redes sociais, e Deus deu a inspiração do nome. Acho que o nome foi algo muito de Deus, né? Corrente do Bem pelo Emprego. Tirou a responsabilidade só de mim, que é uma corrente que todos podem fazer algo. E 3 anos depois, a minha irmã estava desempregada e a minha amiga, como todo dia acontecia isso com alguém, e elas me ligaram no mesmo dia pedindo se eu sabia de alguma vaga de emprego para eu avisá-las. Aí eu acabei percebendo, não sabia que ali tinha grupo, eu já conhecia, fazia 3 anos que eu conhecia o Facebook, mas como eu trabalhava muito, viajava muito, não conseguia dar a atenção devida. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou colocar vocês duas aqui dentro de um grupo e cada uma traz 5 amigos. E quando souber de alguma coisa, avisa aqui. 4 meses depois eu recebo uma ligação de uma rádio muito grande na nossa região, pedindo para eu dar uma entrevista sobre um grupo de sucesso que eu tinha criado no Facebook. E eu falei, olha, eu acho que vocês ligaram para a pessoa errada, porque eu não criei um grupo de sucesso, né? Eu tinha criado um grupo para minha irmã e para minha amiga. Quando eu fui lá ver, tinham 6.235 pessoas, e aí eu vi que a minha oração tinha sido ouvida. Essa foi a resposta. A resposta. Né? São 8 anos de atividade do grupo Corrente do Bem pelo Emprego, com mais de 100 mil participantes. E nesse último ano, além do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, o projeto foi lançado em 9 cidades do Brasil. E a todo instante, algum deles posta uma vaga de emprego ou alguém entra em busca de uma recolocação profissional. Então a gente anuncia ali cursos gratuitos, informações sobre concursos públicos ou alguma dica que está, algum freelance que está aparecendo em alguma situação e a pessoa vai ali e coloca, às vezes um vídeo, uma informação, um texto de motivação, o que você pode fazer o bem por aquela comunidade naquele dia. Antes da pandemia já existia esse olhar, mas eu acho que o isolamento e o foco nas redes sociais propiciou muitas experiências. Na verdade, aquele que nunca o fez foi conhecer, passou a fazer, passou a buscar. Existe aí uma curiosidade e talvez até uma questão de tempo do indivíduo de poder estar ali um pouco mais aberto para procurar e buscar coisas diferentes. Na cidade de Lorena, interior de São Paulo, um velho costume ganhou força: pedir açúcar ao vizinho. Quem nunca fez isso? É lógico que nesse momento de pandemia, bater na porta ao lado não é mais correto, não. Mas de forma virtual, por que não? Brincadeiras à parte, esse é o nome de um grupo criado também no Facebook. Eu falo muito que cada um colabora com o açúcar que pode. Então, tem gente que pode colaborar com uma colher de açúcar, então aquela colher é muito importante para o nosso todo, né? Se tem gente que contribui com um caminhão de açúcar, ótimo, uma xícara de açúcar, então toda contribuição é importante para ajudar pessoas que estão precisando nesse momento, né? A ideia principal era que não houvesse nenhum tipo de troca financeira. Então, assim, o grupo ele não aceita dinheiro. A gente aceita doação de alimento, doação de imóveis, uma ajuda, quem sabe, uma mudança, né? A pessoa precisando de uma mudança, eu contribuo com o meu carro, mas parte financeira não entra. Então a gente está há 4 anos ajudando pessoas sem um centavo entrando, né? Nenhuma colaboração financeira
nesse processo. Hoje, são mais de 20 mil seguidores que se ajudam de diversas formas. E o que cai nessa rede tem destino certo. Hoje no grupo nós temos 23 mil pessoas, né? No grupo tem Açúcar Vizinho do Facebook. E todas as necessidades que uma pessoa tem ou que uma instituição tem, ela pode colocar na nossa página. Ela tem, né, autonomia para fazer essa postagem e também para contactar um número maior de pessoas que estão lá no grupo exatamente com essa intenção, de ajudar, de colaborar com a nossa cidade, né, com os moradores que mais precisam. Então, vale de tudo. Animais perdidos, a gente dá essa oportunidade para ser, né, e a gente já encontrou, já ajuda muita gente a encontrar os animais que serão adotados, doação de objeto, doação de alimento. Nós temos também, às vezes, referência, né? Eu preciso de uma referência de alguém que faça algum tipo de produto. Então, colabora também com o comércio local, né? Que eles acabam divulgando aquilo que eles estão precisando, estão vendendo, e com a pandemia isso só fortaleceu. Se o grupo foi parceiro da comunidade em geral, das instituições de assistência social, então... E a gente conseguiu também abrir espaço para as instituições da cidade de Lorena, para que as pessoas vejam que doações estão chegando nessas instituições, o trabalho que essas instituições fazem e o quanto é importante a gente colaborar também com pessoas que estão ali dando, sabe, o seu sangue, a sua ajuda, o seu apoio o dia inteiro. E às vezes a gente colabora com 1 quilo de alimento e aquele quilo de alimento é muito importante para aquela instituição. A Fernanda de Oliveira é presidente da Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente na cidade de Lorena e também participa do grupo Tem Açúcar Vizinho. É de lá que chega muita ajuda para as famílias das crianças que ela acompanha. O Tem Açúcar, ele foi a nossa ponte. Ele fez com que o acesso às doações ele fosse feito de uma maneira mais simples. Qualquer dificuldade que a gente tem em relação a um alimento específico ou algo específico, a gente utiliza do grupo para poder fazer o pedido, né, a doação. Às vezes é uma doação específica de uma família que esteja precisando de, né, aquela necessidade, e o grupo veio para nos ajudar. Ele foi uma ponte nesse momento tão difícil que as pessoas, né, se encontram. A rapidez com que essas doações elas chegam e também com que elas vão passou a ser rápida, né? Às vezes também a gente tem alguma coisa que chega até nós lá e aí a gente já divulga no grupo, olha, hoje nós temos esse tipo de doação. Então, assim, foi muito importante mesmo. A Renata, coordenadora da Casa da Acolhida de Lorena, integra o grupo Tem Açúcar Vizinho no Facebook. É de lá também que ela consegue ajuda para os moradores de rua que ela acolhe na instituição. São pessoas que vivem com quase nada, que procuram ajuda para tomar um banho e se alimentar também. Por isso, para ajudá-los, a instituição também precisa de apoio. Eles chegam sem nada e a casa, né, com a ajuda, né, dos colaboradores, da população, a gente fornece toalha, kit de higiene, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. A gente tenta dar uma vida digna, né, fazer eles retornar para o vínculo familiar, até mesmo ajuda com emprego. Muitos a gente conseguiu que tivesse uma vida social, né, alugaram casas. Também foi através do grupo, porque a gente consegue doações de imóveis, a gente tenta ajudar de todas as maneiras. Na verdade, eu sou só o organizador. Nada é possível, nada aconteceria se a cidade de Lorena não tivesse abraçado a causa, né? Hoje eu não consigo atingir 23 mil pessoas, buscar alimentos. Então, os próprios vizinhos, né, como eu gosto de chamar, os próprios vizinhos colaboram contra, então levam o alimento, voltam. Então, é uma comunidade. Eu não posso... eu me sinto muito realizado, eu acho que é uma realização realmente pessoal,
mas de gratidão também por todos terem abraçado a causa do Tem Açúcar Vizinho, terem entendido qual que é a proposta fundamental, né, que não é financeira, mas é humanitária. A Emily é uma jovem de 19 anos que começou a trabalhar cedo. Muito vaidosa, sempre gostou de cuidar dela e dos outros. Por isso, uniu o útil e o necessário: o trabalho, a habilidade e a facilidade em navegar pelas redes sociais. O resultado foi positivo mesmo durante a pandemia. Eu fiz o meu curso em 2019, quando eu ainda estava no ensino médio, mas eu ainda não atuava tanto na área, né? Não era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu tinha feito o curso ali, mas não era algo que eu amava fazer. Comecei a investir mesmo na pandemia, porque ali para abril, né, um mês depois ali de ter começado a pandemia, atendia lá em casa mesmo, atendia na sala de casa, tinha ali uma cadeira, tinha ali o meu camarim já, né, colocava as minhas coisas e atendia as minhas clientes. E daí eu senti uma grande necessidade, né, de aumentar um pouco o meu espaço, de oferecer um pouquinho mais de conforto para as minhas clientes. Aí eu mudei para o estúdio. Mas todo o dinheiro, né, que eu construí o meu estúdio foi dinheiro das sobrancelhas. Eu nunca venho de família humilde, né? E eu não tinha dinheiro para conseguir conquistar essas coisas hoje. E atualmente, agora, né, eu comecei a trabalhar ali com o meu Instagram. Alcancei pessoas ali do mundo todo, né, através das redes sociais. Além dos seguidores, ela conquistou também empresas especializadas em cursos. E com essa mentoria, a jovem pôde acrescentar no seu currículo mais uma especialização. Então, eu comecei, né, a divulgar essa minha ideia, o meu conhecimento, divulgar os meus pensamentos no Instagram. E daí várias empresas, né, pessoas que trabalham com marketing digital, que trabalham com essa coprodução de produtos digitais, começaram a me procurar, né? Eu escolhi a melhor equipe ali que realmente iria me ajudar, então hoje eu tenho a minha equipe que me ajuda nessa questão, para me ajudar, né, a fazer os lançamentos, fazer toda a parte que fica por trás das câmeras. Então eu comecei a entrar pro Instagram ali numa brincadeira, nem imaginava há 6 meses atrás, né, no início do ano, nem imaginava que eu ia estar onde eu tô hoje, que eu ia chegar onde eu tô chegando, né, que eu ia conseguir usar o meu Instagram como meio de renda, sabe? E nós temos redes sociais para tudo isso, para você fazer um curso, para você aprender como limpar certas coisinhas em casa, como descobrir uma brincadeira nova com o filho, ou como fabricar um brinquedo educativo com a criança. Hoje você coloca ali na internet, você consegue buscar cada item, mas as pessoas também não buscam só isso. Eles querem se alimentar desse material. E aí vamos dividindo esse público, né, de uma forma aí que eu acho que um dia também ele vai chegar a buscar e ver o lado bom disso, porque eu acho que vai cansar. Vai cansar você ficar ali rodando e vendo só a vida do outro e a sua aqui parada. Então, por que não olhar um curso, por que não olhar uma dica ou aprender alguma coisa nova que nunca deu tempo também, mas esse tempo da pandemia propiciou, né? Uma pesquisa divulgada pelo portal Convergência Digital em junho desse ano mostrou que a absorção de conteúdos em redes sociais no Brasil em 2020 teve um alcance de 97%. O índice foi o mais alto e ultrapassou países como China, Índia e Estados Unidos. Entre os conteúdos que mais cresceram em interação foram educação e finanças. Quem apostou em publicações com vídeos se deu bem, ganhou destaque. Ao todo foram 49 bilhões de visualizações e 4 bilhões e 700 milhões de interações em 2020, comparado a 2019. A pesquisa mostrou também que a média de consumo de vídeo por semana foi até 3 horas. E tem mais, o Instagram foi a plataforma com mais share, compartilhamentos.
em 2020 com 72% em comparação às outras plataformas, e o Facebook teve a maior audiência. Então a gente nota uma diferença de público entre Facebook e Instagram, onde o Instagram tem um público um pouco mais jovem do que o Facebook, né? Mas é engraçado de ver, nem todo mundo que tem o Facebook tem o Instagram, mas quem tem o Instagram normalmente também tem o Facebook, né? Até mesmo porque o Facebook é uma rede social que surgiu em 2004 e o Instagram veio surgir somente em 2010. E não é para menos. Se não tem motivo para criar um post, a gente cria. Se tem, a gente cria também. Como esse que eu postei no meu Insta. Tomar sorvete em um dos dias mais frios do inverno no ano. Merece um registro, não merece? E não é fake, não. É dessa sorveteria em Taubaté, no interior de São Paulo, que renasceu pelas redes sociais. A proprietária se mudou de Presidente Epitáfio, em São Paulo, para Taubaté, com a família, e levou para a nova cidade a sorveteria. E com um desafio: como ganhar clientes em uma cidade nova. Para a gente foi fundamental, porque foi quando, assim, meio que abriu o horizonte. Que eu e meu marido, nós somos idosos, né? Já estamos numa idade mais avançada. Então, o que acontece? A gente não tem muita habilidade, desenvoltura para lidar com redes sociais, com, né, essa parte de... Aí ela, pra gente, foi que abriu, né, um alcance. Daí, a partir do segundo ano, a gente deu uma melhorada no movimento. Foi assim, um marco, foi bem nítido, antes da mídia e depois da mídia. O desafio não parou por aí. A Covid-19 fechou as portas dos comércios e a sorveteria teve que buscar novos formatos para não parar de vez. E, mais uma vez, as redes sociais deram uma forcinha. Tudo fechado, a gente não podia deixar portas abertas, né? A gente estava alcançando uma quantidade muito boa de frequência de clientes, né? Aí veio a pandemia, o pessoal parou de vir. Eu falo, sinceramente, se não fosse a rede social, a gente estaria vendendo para as mosquinhas, porque, né, a gente focou muito em delivery, entrega, drive-thru, né, entregas. Meu marido saía para fazer entregas e aí a gente, graças a Deus, conseguimos sobreviver, né, a essa turbulenta fase, né, que é a fase da pandemia. Mas assim, com muito custo. Agora, de portas abertas, a sorveteria está cheia de sabores e com uma vitrine colorida, assim fica difícil escolher qual experimentar. Tem opções em copos, taças com acompanhamentos e em casquinhas também. As redes sociais hoje é como se fosse a revista da sua empresa. Então você consegue divulgar os bastidores, né? Às vezes as pessoas pensam só propaganda, mas redes sociais é muito mais do que isso. Eu falo assim que o foco principal e o que me encantou, né, a trabalhar nessa área é a parte de relacionamento que você consegue construir, né, com o seu público. Então essa parte de elogios, de críticas, né, que sempre fazem parte. Então quando o cliente vem com a crítica, então a questão é que ele quer, né, que você melhore. Então a gente sempre tenta dar atenção, né, para o público e sempre está aprendendo com ele. Então essa é a melhor parte das redes sociais, é poder, né, estar junto com o seu público e fazer essa construção com ele, né, dessa melhoria do atendimento. Então muitas vezes acontece algo, né, algum problema de atendimento, então estão sempre falando, qualquer questão. Então é isso, é sempre para poder melhorar a empresa. Para a especialista em mídias sociais, esse feedback é valioso para o crescimento da empresa. Você escutar do cliente, que a pessoa veio aqui na sorveteria, aí veio com o celular, olha, né, e passa lá na rede social, coloca lá no Instagram, olha, quero esse aqui, né? Então serve como inspiração, né, sempre. Então é algo assim que a gente sempre, né, deixa muito feliz quando tem esse feedback do cliente. Então as redes sociais é sempre isso, para inspirar, né, para você conseguir trazer o que é de melhor. Algo que a gente vê bastante é usar essas ferramentas, por exemplo, no TripAdvisor ou no Google, a parte de avaliações. A gente gosta muito também de usar essa questão das avaliações, porque através dela que os clientes entendem,
né, o que é mais pedido, o que faz mais sucesso, até mesmo algum problema, né, que as pessoas acabam fazendo críticas. Então é sempre, né, esse fator de aprendizado, né, que as redes sociais trazem no dia a dia. Os cachorros também podem acompanhar os donos, não só no passeio, no sorvete também. Tem receitas exclusivas para os pets. E é lógico que o momento fofo vai parar nas redes sociais. Tem muita gente que vem com cachorro e com os pets eles não podem comer açúcar, não pode com leite, então eles ficam só olhando, né? Eu falei assim, é muito injusto. O pet vem passear junto, o tutor toma sorvete e ele fica só olhando, e o calor lá fora, né? E aí veio a ideia, falou assim, traz o pet junto e ele também saboreia o seu sorvete. Ele é totalmente natural, sem lactose, sem açúcar, tudo que é direcionado para a alimentação do pet. Tudo que é novo, colorido e saboroso tem espaço nas redes sociais. Se deu certo para a sorveteria da Cecília, para os produtores de pitaia em Taubaté também deu muito certo. Olha o tamanho do pomar. A propriedade tem pelo menos 200 pés como esse. A florada acontece entre dezembro e maio, por isso não há frutos nos pés, mas tem de sobra nas imagens nas redes sociais. O Edmilson Tavares é proprietário da plantação e garante que toda essa área fica desse jeito, bem colorida como nas fotos e nos vídeos. Linda, não é? Foi toda essa diversidade de cores e tipos que conquistou o coração da família Tavares. A minha esposa, ela queria colecionar algumas mudas exóticas de frutas, né, de árvores, e me deu uma relação. E nessa relação, a quinta dessa relação era a pitaia. E aí foi que o primeiro contato que eu tive com a pitaia foi até no mercado, lá em São Paulo, Mercadão São Paulo, passeando por lá, que eu vi a pitaia. Foi lá que eu tive o primeiro contato, mas até então não sabia nem como era a pitaia. Bom, vi, pelos preços que estavam lá, vi um bom negócio e propus à esposa para a gente encampar de plantar as pitaias. E foi aí, compramos as 5 primeiras mudas, não tínhamos literatura nenhuma no mercado, ficamos apanhando, né, procurando saber quem poderia nos ajudar e não tínhamos. Mas mesmo assim resolvemos encarar, porque vi na pitaia um bom negócio. O Edmilson contou ainda que parte da primeira colheita eles ofereciam na feira, para que as pessoas pudessem experimentar a fruta. Hoje a situação é outra. Parte da produção vai para São Paulo, capital, e outra parte fica no Vale do Paraíba, com uma ajuda especial. Eu sempre acreditei nas redes sociais, né? Por ser até a minha área tecnológica, né? Sou programador, analista. Então eu sempre vi o meio mais rápido de chegar ao cliente. E nós usamos a rede para passar algumas dicas de fruta, como degustá-la, como fazer um suco. Sobremesas, nós temos várias sobremesas feitas com pitaia. E eu comento muito com os cladódios, né? Até isso a milanesa é muito bom. No Instagram, todas essas dicas atraem muitos seguidores. A gente tem aqui como hábito passar as informações na íntegra. Como que é plantar uma pitaia? Tem tempo? Olha, eu tenho um videozinho lá no meu Face ou no tal lugar que eu ensino como fazer a preparação da terra. Nada de ficar segurando informações, isso é tolice. Quer fazer uma sobremesa? Se não está lá a receita, por algum motivo, é só mandar uma perguntinha para a gente e a gente está passando. Por falar em receita, as receitas com pitaia tomam conta do feed. Olha a variedade de imagens postadas. Nossa equipe também experimentou uma dessas delícias e, como estamos no inverno, tomamos um chá quente de pitaia e ainda experimentamos uma sobremesa com farofa doce e creme de pitaia. Dá uma olhada, hein? A Morena, que é a esposa do Edmilson, preparou tudinho pra gente. E não teve jeito, as sobremesas estavam tão bonitas e gostosas que nós também encerramos a conversa para experimentá-las, não é? E lógico, tirar fotos para postar nas redes sociais também.
já fazia alguns vídeos pro meu Instagram, mas era mais para amigos próximos. E daí, nesse dia, eu tinha esquecido a máscara no meu serviço. E daí, eu vi a oportunidade de fazer um vídeo engraçado das minhas redes sociais. Eu postei, demorou um pouquinho para viralizar. Durante uns dias, teve 200 visualizações. E depois, foi pegando muita visualização. Quando eu subi ele no Twitter, que eu também tinha só 3 seguidores, aí pegou muita visualização. Páginas começaram a compartilhar, e aí eu comecei a ganhar seguidor. Foi uma loucura. A vida dela mudou mesmo. A viagem do trabalho para casa, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, pode até ter parecido longa para ela, mas rendeu 75 mil compartilhamentos. E ela, que só tinha amigos pessoais no Insta, virou um fenômeno da noite para o dia. E o que ela mais quer agora é que longa seja essa temporada de sucesso. Eu comecei a trabalhar mesmo com o Instagram a partir desse ano, assim. Como fui ganhando mais seguidor, aí o pessoal começou a procurar para fazer propaganda, né? Eu comecei a trabalhar mesmo com isso. E daí, criando vídeos, no começo foi mais pro TikTok, né? Que foi lá onde o vídeo viralizou. Mas eu ganhei muito seguidor no Instagram também. Isso foi me ajudando mais a me inserir nesse meio de rede social, assim. Tipo, você entra em uma agência e essa agência cuida você tem vídeos, né? Tem uma meta para entregar, e quando você entrega, se você bate visualizações, 1 milhão de visualizações, por exemplo, é sempre a minha meta, aí eu ganho em cima disso, é super legal, né? Ela também contou que sempre busca postar conteúdos interessantes e espontâneos, por isso não pensa muito em roteiros. E, lógico, se preocupa como os seguidores reagem. Eu sempre procuro ver se está caindo os números, né? Se está naquela média de compartilhamento, das pessoas interagindo, respondendo, perguntando, dando risada, mandando para amigo. Então, quando eu vejo que aquilo caiu um pouco, eu dou um tempo, e daí eu começo a... Não fico tentando encher o pessoal de conteúdo, eu dou um tempo até surgir uma oportunidade de eu fazer alguma coisa engraçada, não nada forçado, sabe? Mais espontâneo mesmo. E sobre o lado emocional? Eu tento pensar assim, ficar tranquila. No começo foi difícil pra mim, porque era algo novo, né? E eu nunca vi tanta gente assim, tipo, só pra ver o meu cotidiano, só pra ver minha rotina. Então eu assustei bastante, no começo tive bastante ansiedade, eu não conseguia dormir. Mas depois de um tempo eu fui me controlando e falei, se é isso que eu quero pra minha vida, né? Então eu tenho que achar um meio de me controlar. E daí eu coloquei na minha cabeça que as pessoas gostam de ver, tipo, o meu lado espontâneo mesmo. Então, se um dia não surgir, se um dia não vir uma inspiração de algum conteúdo, de coisa pra postar, eu simplesmente não posto. Eu falo do que aconteceu no meu dia sem forçar, porque eu percebo que as pessoas gostam em mim, de eu não ficar forçando. E aí você pode dizer que a rede social mudou sua vida, e mudou para melhor? Mudou para melhor. Tem os lados negativos, né? Que a gente se vê muito dependente, assim. Tudo a gente quer filmar, tudo a gente quer gravar. E isso é legal ser visto pelo celular, né? Mas quando você tá do lado da pessoa, por exemplo, meus familiares, meu namorado, às vezes eles ficam, vai filmar, para de filmar e tal. Mas eu sei que é algo que o público vai gostar, né? Mas afeta um pouco a vida real mesmo, né? Para a psicanalista Patrícia Oliani, as redes sociais foram companhia para muitas pessoas durante a pandemia. Fez rir, como as histórias divertidas da Natália, fez companhia, abriu oportunidades para descobertas de uma nova habilidade, um hobby, e foi o único meio de estar presente durante o isolamento social. Eu acho que nós aprendemos a usá-la de uma forma positiva. Nós tínhamos certos recursos, né? Que ali estava caminhando, e aí você vê até os idosos que não tinham esse acesso a um smartphone. Hoje ele tem um smartphone, ele sabe fazer uma chamada com o neto e conversar ou participar de um aniversário virtual. E essa proximidade da tela, eu acho que mostrou que nós caminhamos, ela veio para ser positiva, ela veio para ajudar, e as resistências que existiam ali, de alguma forma, foram sendo derrubadas forçosamente por conta da pandemia, mas eles conseguiram. E é fantástico o modo como esse visual através da tela traz e trouxe essa proximidade, esse aconchego, né? O lado negativo das redes, para a psicanalista, é quando há perda de controle e as pessoas são consumidas pela vida do outro.
A referência das redes sociais para o indivíduo já existe também há um bom tempo, mas com a pandemia, o tempo ocioso tornou isso um pouco mais persistente ao longo do dia, né? O paciente ele passa a consumir muito mais aquela rede social. E a rede social ela tem os prós e os contras. Então, quando você pega uma referência de um influencer ou de um fenômeno da internet, ele vai colocar aquilo que é bom, que agrada, que é gostoso. E aí esse paciente ele começa a consumir aquilo e a desejar aquilo que ele não tem condições muitas vezes de ter, de fazer, de conseguir. E não é questão nem muitas vezes financeira, é inviável para a vida dele, é inviável para o local onde ele vive, é inviável pela situação familiar, de trabalho. E aquilo começou a frustrar o paciente. Dentre tantos conteúdos e informações disponíveis nas redes sociais, a arte é um deles. Sim, tudo isso também cabe nas redes sociais. Além de espaço, tem público de sobra. Por causa da pandemia da Covid-19, os museus ficaram fechados por meses. E a alternativa foi levar o museu até as pessoas. A Pinacoteca lançou o programa Pina de Casa já um dia depois de ter que fechar a porta. Obviamente a gente tem trabalhado com todos os conteúdos que nós temos, seja esses conteúdos curatoriais, seja conteúdos educativos. A própria equipe de comunicação tem então montado esse esquema que a gente chama de Pina de Casa, que é um programa que desde dia 17 de março de 2020 até hoje está operando. E a gente entendeu que, assim, a gente obviamente como todos aprendemos fazendo, mas a gente soube que tem muitos conteúdos que o museu tem e trabalha que para um visitante normal, presencial, não necessariamente seja visível. Então a gente usou esses conteúdos que são um pouco além, que são, vamos dizer, um complemento a uma experiência presencial para o digital. Isso abriu a possibilidade de conversar com muito mais públicos, né, e assim, criar conteúdo especificamente para a internet, para nossas diversas plataformas nas redes sociais, promovendo uma interação com a instituição, que isso é o que mais nos interessa, obviamente. Para o diretor-geral da Pinacoteca, foi um privilégio usar as redes sociais para essa troca direto com o público. Em todas as plataformas, são 4 milhões de seguidores. O resultado foi melhor do que se esperava. Com a ação #Pina de Casa, o museu passou de 728.690 total de seguidores das suas redes sociais em 2019 para 869.645 em 2021, um aumento de 19%. De abril de 2020 a abril de 2021, 876.484 pessoas visitaram o site do museu, ou seja, mais de 500 mil. O público nas redes sociais se torna usuário do museu, diferente da vez de apenas visitante. Isso a gente tem percebido. O público tem demandado conteúdos, respostas, posicionamento da instituição sobre alguma questão. Isso é uma forma muito ativa que o público procura interagir com a instituição. Isso é algo que eu acho muito precioso. É a grande responsabilidade da instituição pensar como preservar essa abertura, né, essa porosidade, essa participação do público no dia a dia, também na hora que a gente vai viver um híbrido ou um dia a gente vai novamente ver o mais presencial. Mas eu acho que se a gente consegue preservar um pouco essa atitude usuário, a gente está muito bem. Hoje, com o público de volta, mesmo em menor número, as pessoas se acostumaram a visitar a Pinacoteca pelas redes sociais de qualquer lugar, até mesmo de dentro da Pinacoteca. Entre as obras mais visitadas, destaque para Os Gêmeos Segredos, a história do hip-hop nacional, com muita cor e história também. Até a gente entrou na onda.
As notícias do Vaticano e o dia a dia do Papa Francisco ganharam espaço nas plataformas digitais, como o Facebook e o Instagram. Em tempos de guerra, doenças, crises mundiais, o Papa se faz presente por meio da internet, em todas as telas, em qualquer lugar do mundo. Quem segue o perfil do Vatican News português, por exemplo, acompanha as informações apuradas e escritas pela jornalista Bianca Fracalvieri. É um trabalho bonito, né? A gente mostrar o dia a dia, as pessoas não têm muito conhecimento do que é a vida do Papa, a vida do Vaticano. Então, aproximar as pessoas do Vaticano, isso é muito entusiasmante como trabalho, mas é desafiador porque nem sempre essas mensagens são bem recebidas, né? A gente vive numa época de muita fake news, né? Infelizmente, de manipulação de informação. Então, ao mesmo tempo que é prazeroso fazer essa conexão com o Brasil, com todos os países de língua portuguesa, não só do Brasil, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, gratificante, é desafiador no sentido do momento que a gente se encontra, no momento que estamos vivendo. Eu acho que o jornalismo nunca foi tão difícil de ser feito como neste momento, né? O que a gente faz é jornalismo. E então tem esses dois lados, digamos assim, do prazer e do amor, né, com que a gente faz o trabalho, e por outro lado, de que a mensagem seja acolhida de maneira correta. Como números absolutos, nós temos o Facebook, né, que temos quase 1 milhão de seguidores ali. Mas o YouTube não fica atrás, porque temos 300 e alguma coisa, agora não sei exatamente, mas cerca de 350 mil. Depois vem o Instagram, com 162 mil, e depois o Twitter, com 85 mil. Mas é interessante que a resposta de cada um desses canais, né? A resposta no Instagram, não obstante tenhamos 162 mil, perto de 1 milhão quase no Facebook, é muito mais intensa e muito mais ativa e muito mais participativa do que o Facebook, né? Porque ali eu acho que tem várias contas que precisariam ser atualizadas, que eu não sei se são pessoas que realmente existem, né? Enfim, o Facebook se tornou uma grande bacia, assim, que contém uma realidade muito diversificada. E as pessoas que seguem, por exemplo, o Instagram, elas estão bem focadas no assunto e esperam algo bem específico de nós. Portanto, a resposta é muito mais ativa no Instagram do que no Facebook, não obstante a disparidade de números. Segundo Bianca, o carisma do Papa Francisco também é responsável por tantos seguidores. Com certeza. O Papa, ele fala talvez mais pelos gestos do que pelas palavras, né? Não obstante as palavras dele sejam bem contundentes e bem fortes. Mas ele tem um carisma todo especial, né? A gente não pode deixar de negar isso, né? Um gesto, por exemplo, agora no hospital, que ele estava internado, mas ele quis visitar as crianças, sempre tinha palavras de conforto para os outros doentes, né? Isso toca as pessoas, é inegável, né? Isso toca as pessoas. Mas nem sempre ele é bem compreendido, né? A gente teve, inclusive, um episódio recente aí, numa audiência geral, que um sacerdote filmou o Papa dizendo, uma bênção para o Brasil, o Brasil não tem jeito. Gente, ele estava brincando, né? Óbvio que ele estava brincando. Ele é feito assim, ele é feito desses momentos de descontração, porque ele vive repetindo também que o cristão católico tem que ser uma pessoa alegre, né? A gente está anunciando Jesus, a gente tem esperança, então a gente tem que ser uma pessoa para frente, e ele é a demonstração desse tipo de pessoa, né? Apesar da facilidade de ter acesso a muitos conteúdos pelas redes sociais, até o Papa Francisco pede que tenhamos limites com elas. Ele tem muito presente a potencialidade e os riscos desse tipo de comunicação, sobretudo com os jovens, né? Mas a gente tem que estar presente, a gente não tem como hoje não estar nas redes sociais, significa não comunicar, ou comunicar até um certo ponto, né? E o Papa está bem ciente dessa, como você disse, né? Uma oportunidade, né? Mas ele também sabe das fake news e tudo mais, de todos os riscos, mas é um risco que vale a pena correr. Quem
acompanha a Rede Aparecida certamente acompanha pela internet o portal A12. É um local que reúne todas as informações da TV e da Rádio Aparecida, da programação do Santuário, os lançamentos da editora Santuário e também sobre a vida dos missionários redentoristas. E todo o trabalho tem um único propósito: evangelizar. Antes de todas essas informações chegarem até você pela internet, tem muita gente trabalhando, como a Carolina Alves, analista de mídias sociais do portal. Aqui nós somos divididos em pequenas equipes dentro do A12 para poder gerar conteúdo para cada uma dessas editorias. Essas equipes elas são formadas pelos jornalistas, que fazem toda a parte de conteúdo textual e também vídeos. Tem os analistas de mídias sociais, nós que fazemos também toda a parte de redes sociais, as fotos, os vídeos, coberturas. Temos também os designers, que são responsáveis pela criação de peças, né, pro A12, para poder também se comunicar com o público. E temos também os meninos do multimídia, que ajudam a gente com toda a parte do audiovisual que a gente fala, que são os vídeos, que são as partes realmente de áudio e vídeo aqui. E a gente também conta ainda com a nossa revisora, ela também trabalha com a gente com a parte de SEO, que a gente fala, que é um conjunto de técnicas que a gente utiliza para se posicionar melhor, tanto nas redes como também nas plataformas de pesquisa. E nós temos também os nossos coordenadores de conteúdo. Para cada uma dessas editorias, o cuidado é redobrado. Afinal, é preciso saber quem está do outro lado da tela consumindo as informações postadas. A TV Aparecida, por exemplo, tem uma programação religiosa e de entretenimento também. A gente tem o Santa Receita, né, que ele é bastante voltado para o entretenimento. Então as pessoas se identificam bastante com a figura da Abby, que ela está sempre lá, ela é bem para cima, o pessoal gosta muito dela, sempre está comentando dos looks, né, das roupas que ela está usando aquele dia. Os programas do Rogerinho também, eles são bem alto astral, então as pessoas gostam. Ao mesmo tempo que elas se divertem, elas aprendem, né, como faça você mesmo. Nós temos também o Conectados, que ele é uma linguagem mais para a juventude, né? E muitas vezes a gente não fala tanto para a juventude, mas às vezes para os pais dessas pessoas, para trazerem esses jovens também a assistir a programação da TV Aparecida, que não é uma programação apenas para os adultos ou para as pessoas mais maduras, mas também tem essa programação para a juventude. Enfim, a gente tem também o Sabor de Vida, que é um programa de culinária, ele é leve, ele é gostoso, então para chamar a pessoa naquele momento de cozinha, que também remete à família, enfim, todo aquele aconchego de casa de mãe, né? Casa de mãe, casa de vó, enfim. E entre os apresentadores tem um cachorrinho que conquistou o coração de quem acompanha a Rede Aparecida pela TV e pelas redes sociais, o Pingo. Lindo, estiloso e muito arteiro. Quando visita a TV, dá uma passadinha em quase todos os programas. Tem dia que ele brinca tanto que até tira uma sonequinha. E aí surgiu a ideia do por que não a gente criar uma rede social para a gente poder mostrar o dia a dia no Pingo também, né, pela Rede Aparecida de Comunicação. E acaba que as redes sociais do Pingo, né, o Instagram do Pingo, ele é um colaborativo, vamos dizer assim, porque a criação também sai daqui, mas a gente recebe muito também dos produtores, das pessoas que estão lá nos estúdios da TV e que pegam um momento bacana do Pingo, dele andando, dele fazendo bagunça pelos cenários, enfim, para mostrar realmente o dia a dia do Pingo. As pessoas se identificam muito, muitas pessoas também têm o seu próprio animal doméstico, né? E acabam comentando, falando, olha, você se parece muito com o meu cachorro, com o cachorro que eu tive, você é muito lindo. Os canais de comunicação têm esse poder de unir na alegria e nos momentos mais difíceis, como agora na pandemia. As celebrações puderam ser transmitidas por meio de plataformas digitais. A nossa principal preocupação aqui foi de fazer com que o devoto não perdesse essa conexão com a Casa da Mãe Aparecida, com o Santuário Nacional. Então a gente o tempo todo ainda pensa, né, porque ainda estamos em pandemia, em trazer o devoto para cá, para a Casa da Mãe, para que ele sempre se sinta aqui, né, mesmo que de casa,
acompanhar tudo que está acontecendo, saber de tudo que está acontecendo. Nosso primeiro pensamento foi a introdução das transmissões das missas e das celebrações, como tem a visita ao Santíssimo e consagração às 3 da tarde. Então, para aqueles devotos que estavam acostumados a vir assistir sua missa ou sempre tiveram aquele sonho de assistir uma missa aqui no Santuário Nacional, a gente começou a levar essas transmissões para essas pessoas, para elas rezarem com a gente, para elas se sentirem com a gente, para elas entregarem suas intenções. E também, aqui no digital, a gente procurou trazer esse aspecto de conforto e esperança, porque o momento já é muito difícil, ele já é muito cheio de insegurança, cheio de medo. Então, a nossa maior preocupação também estava em trazer essa linguagem de força, de esperança. Olha, vai passar, a gente vai estar reunido aqui de novo, a casa da mãe vai estar cheia de novo.